louco músico. Muito papo bom, bagunça, risada, muita irreverência, muita seriedade, será? Acho que talvez um pouquinho. Vem pra bagunça com a gente. Johnny Show e convidados. Participação do pastor Léo de Jesus e Pitcher Helen. Aí, galera, sextou. Sextou com o Johnny Show. Toda sexta, a partir das 14h. Sextou. Vocês estão ligados? Gazeta. Pra onde for, leva a gente com você. Rádio Gazeta News. Logo após o show da tarde, acompanhe aqui na Gazeta. Repórteres em Ação. O resumo do dia a dia. Hoje, só eles têm o poder da informação. De segunda a sexta, a partir das 6 p.m. até às 8 da noite. Em casa, no trabalho, no carro, pra onde for. Leva a rádio que toca você. Leva o som da Gazeta, leva. Tá na hora entra no ar de segunda a quinta ao meio-dia, na hora do seu almoço. E em cada dia, um menu diferente para você saborear ouvindo. Quarta-feira. Y todo miércoles es diferente. Está la hora de la comunidad latina y sus canciones calientes y la cultura de un pueblo amigo y divertido. Apresentação Neise Cordeiro. Tá na hora. Caros amigos, muy buenas tardes. Estamos aquí directamente de los estudios de la Radio Gazeta News con la hora latina del programa Tá na Hora. Yo soy Neise Cordeiro, un gusto acompañarlos aquí con nosotros hoy con esta entrevista especial que teremos aqui uma brasileira, me comparsa, né, que eu falo português, claro, pero vamos aqui a traduzir hoje esta entrevista para espanhol, algumas palavritas, alguma informação também para nossa audiência de habla hispana. Quero dar a bem-vinda a Marina Egloff, pero antes de eso, quero dar aqui a bem-vinda a nosso patrocinador, que este programa es presentado por Latinos Meat Market, que es la hora de planear sus compras para el resto de la semana en los Latinos Meat Market, el supermercado internacional en Deerfield Beach, a donde hay productos de Brasil, de Perú, Colombia, México, Centroamérica y muchos otros países más. Y además de tener la mejor selección de carnes, aves y mariscos con los mejores precios. Van a visitarlos para una gran experiencia. Ahí está la dirección 1718 West Hillsborough Boulevard, ahí mismo en Deerfield Beach, en la esquina de Military Trail. Entonces van a visitar Latinos Meat Market, el supermercado de la familia latina. Y aquí estamos de nuevo regresando aquí para los estudios, a donde tenemos Marina Egloff de Berman Law Group. Saludos, bem-vinda. Muito obrigada por me receber, por convidar. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Gazeta. Tá, e o prazer é nosso, Marina. Então, nós estávamos falando anteriormente, né, a respeito das notícias, né, que a Suprema Corte dos Estados Unidos agora já se fez aprovar estas novas regras, né, da imigração, para no momento das pessoas receberem a residência, né? Você pode compartilhar um pouquinho de informação para nós? Sim. Primeiro eu queria esclarecer que eu sou paralegal para o Berman Law Group. Exato. Trabalho junto com advogada de imigração e outros advogados de outras áreas do direito. Hoje eu estou aqui para esclarecer algumas dúvidas, mas em nenhuma forma para ser interpretada como conselho legal. Claro. E sim como informação, e caso alguém quiser ter uma consulta com um advogado, fica à vontade de me ligar, posso marcar essa consulta, a consulta é gratuita, a gente já dá a consulta gratuita que é para informar as pessoas mesmo. A gente vê muita gente às vezes tomando decisões sem um conselho legal apropriado, então é muito bom conversar com um advogado, principalmente quando você tem a oportunidade de ter uma consulta gratuita na sua língua, seja em português, seja em espanhol, ter uma consulta com a advogada para poder fazer uma decisão inteligente. Exatamente. Então, para nossos oyentes de habla hispana, a Marina está explicando a todos que ela é uma paralegal, então não pode dar consejos legais
a las personas que están escuchando, pero puede informar los servicios prestados por su oficina y también dar algunos detalles sobre esta nueva regla que se estableció ahí en los tribunales y también las reglas para la requisición de la residencia permanente aqui nos Estados Unidos. Bem, então, explicando já, né, sobre a profissão de paralegal, que é uma profissão muito importante, né, para auxiliar os advogados, como estávamos falando, né, como se fosse uma enfermeira com o doutor, é a mesma coisa, né? Então, que tipo de informação você poderia compartilhar com a gente a respeito desta nova notícia, né, que ocorreu já, que está ocorrendo? O que a gente sempre alerta lá no escritório, a advogada sempre fala para os nossos clientes, tomar muito cuidado antes de fazer um pedido para um food stamp ou qualquer outro auxílio do governo que possa se auxiliar aí a na moradia ou na compra de alimentos e etc. Principalmente para as pessoas que ainda não aplicaram para o Green Card ou estão em processo pendente. Porque eles vão realmente, de agora em diante, olhar isso, ver se a pessoa realmente se caracteriza em alguém que poderia, no futuro, ou no presente, ou até no passado, pedir ajuda para o governo. Eles não querem que novos imigrantes venham para vir aqui e estar pedindo ajuda para o governo. Eles querem pessoas que venham e consigam se manter pelos seus trabalhos e etc. E não que acabe virando uma despesa ao governo. Então, muito cuidado antes de fazer qualquer tipo de pedido, seja de food stamp, né? Que é aquela para alimentação, sim, ou para qualquer outro auxílio do governo. Consulta com a advogada antes, não faça essa decisão antes de estar realmente muito bem informado, para não precisar depois acabar pagando o preço muito caro de não obter uma residência por conta disso. Sim, exatamente. Então, que Marina está explicando que tenham muito cuidado quando vão solicitar algum tipo de serviço do governo, como os food stamps, também como Medicaid, que é o serviço médico que é fornecido por el gobierno de los Estados Unidos, porque puede costar muy caro cuando se aplica para la residencia con estas nuevas reglas que están establecidas aquí ahora por la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y además de servicios de inmigración, ¿qué tipos más de servicios de la oficina que são oferecidos? Que mais serviços são oferecidos pela oficina, Marina? No nosso escritório de advocacia, a gente oferece... temos vários advogados, cada advogado é especializado numa área diferente do direito. Então, temos advogados especializados em imigração, temos advogados especializados em casos de danos morais, temos advogados especializados em casos de acidente ou qualquer tipo de lesão corporal, nós podemos atender. No caso, se a pessoa aí caiu em algum lugar, em alguma loja, se machucou, entre em contato com a gente pode te ajudar. Temos também advogada de família, fazemos trânsito por dirigir sem carteira de motorista ou qualquer outra infração criminal. Pode ligar pra a gente oferece consulta gratuita. O nosso número é 1-800-375-5555. E caso queira falar diretamente comigo em português, pode ligar para 561-727-4896. Sim, e também há pessoas que, além de falar português, temos pessoas também que falam espanhol para ajudar a comunidade hispana também, né? Temos advogados que falam espanhol para acidentes, para imigração, para casos de família, criminal. Fazemos todos os casos. Precisou de advogado? Pode ligar pra gente, falamos todas as línguas. Sim, muito bem. Hablam todas as línguas, mi gente. Temos personal que habla espanhol, outros que hablan português, inglês, francês, muito bem, multilingual, né? Multilingual. Muy interesante, muy importante para la comunidad, que es una comunidad bien diversa aquí en el sur de la Florida. Y además del sur de la Florida atendem a Orlando também. Sim, temos escritórios localizados em Deerfield Beach, em Boca Raton, em Stuart, temos em Gainesville, em Miami. Uau. Então a gente cobre realmente toda a Flórida e também agora temos em Nova York. Então, se por um acaso você teve um caso de repente num outro estado,
chances a gente pode te ajudar. A gente tem uma equipe bem grande, preparada para poder ajudar todos. Se alguém foi vítima aí seja de um acidente ou de um crime, liga pra gente, tem uma consulta, a consulta é gratuita. A gente gosta realmente de poder manter a comunidade informada e é uma forma que a gente tem de dar de volta para a comunidade, conseguir manter a comunidade informada e fazendo sempre decisões inteligentes e não caindo às vezes nas mãos de quem não tem conhecimento do direito ou, enfim, pessoas que estão tentando aí te ajudar, mas infelizmente não tem conhecimento da lei o suficiente para ajudar. Ligue para o escritório de advocacia, que realmente são pessoas que realmente vão poder te ajudar no momento que precisa. Muito bem, exatamente. E como estava dizendo a Marina, a consulta é grátis, então não há problema, podem chamar ao telefone 1-800-375-5555, 375-5555. Há diversos serviços prestados, principalmente na parte de imigração também, né, Marina? Sim. Que tipos de serviços que são muito requisitados, muito buscados? Fazemos bastante casos de deportação. Okay. Então, se tem algum parente, algum familiar que está preso, foi detido pela imigração, seja porque alguém denunciou, ou seja por causa de um caso criminal, nós podemos atender. Nossa advogada é muito boa, ela é especializada nesse assunto. Fazemos também casos de business, vistos de trabalho, casos de casamento. Trabalhamos realmente em todas as áreas do direito, em todas as áreas dentro da imigração também. Então, casos de casamento, extensão de visto, troca de status, vistos de trabalho, pode ligar pra gente que a gente realmente pode ajudar e te dar aí fazer um plano do que pode ser feito para a pessoa realmente poder manter o status aqui no país, ou então de repente aplicar para um green card. Tem gente que se qualifica e nem sabe. Interessante. Muitas vezes, né, passa o tempo e a pessoa não sabe. E um dos maiores erros que as pessoas cometem quando se fala de imigração é chegar aqui no país e achar que cheguei aqui, estou com visto, mas não me qualifico para o green card, vou deixar passar meu status. É a pior coisa a fazer. Se a pessoa pretende ficar aqui mais um pouco, o ideal é manter o status legal antes que expire, né? Mantenha o status legal, porque lá na frente pode surgir outras oportunidades. Às vezes a pessoa tem uma oferta de trabalho, porém se a pessoa não tem status no país, acaba perdendo a oportunidade de obter uma residência permanente por conta de não ter mais status. Sim, sempre é muito importante manter todos os documentos regularizados para que puedan solicitar sua residência permanente ou permiso de trabalho no futuro, não é verdade? Bem, además da imigração, tem outros serviços que prestam como trânsito, leis familiares para as famílias, como podem ver aí nas imagens. Temos também auxílio para acidentes, como, deixe-me ver aqui, temos família, divórcio, custódias de niños, também temos cambios de status em imigração, podem cambiar o status, como estava mencionando aqui a Marina, e de trânsito, como multas e demais problemas, né, criminais que ocorrem muitas vezes no trânsito aqui em diversas partes do país. E, como mencionou Marina, também oferecem serviços em Nova York, o que é bem importante também, se estão viajando, se estão aí de férias, vacaciones, lo que sea. Muito bem. E os serviços, Marina, há muita gente buscando os serviços, principalmente de imigração, ahorita com estas que está um pouquinho como scary, né? Assustador um pouco. A gente vê o aumento de pessoas vindo pra gente, de que muitas vezes tentou fazer o caso sozinha, ou fez com alguém que não é um advogado, não é uma pessoa realmente que tem um conhecimento como um advogado teria. Ocorrem muitos casos assim, Marina? Muitos casos. Eu digo que são histórias de terror, né? Porque as pessoas às vezes pagam alguém para fazer algo, pessoas que se chamam paralegal, porém não trabalham com um advogado, e faz o caso com a pessoa, às vezes a pessoa não quer enviar o caso, ou então faz errado e vem pra gente já com um intent to deny, que é uma intenção de negar, que a imigração às vezes envia, ou então casos que somem
não tem recibo, não tem nada. Então, muito cuidado, assim, que a gente está realmente vendo o aumento de pessoas vindo procurar a gente depois que o caso já deu errado, e aí traz pra gente consertar, né? Porque se torna mais difícil, Se torna mais difícil. E as leis, a imigração hoje em dia está muito mais difícil do que era 5 anos atrás ou 10 anos atrás. Eles estão muito mais exigentes com a documentação que tem que ser enviada, com os formulários que tem que ser muito bem preenchidos de forma correta. A gente sempre fala, a gente tem que realmente falar a verdade para a imigração, porque muitas vezes às vezes as pessoas tentam omitir e acaba, né, trazendo muito mais problemas no futuro. Então é muito importante realmente fazer um processo com um profissional qualificado de entendimento, um advogado especializado em imigração. É o advogado ideal para poder lhe ajudar, lhe auxiliar com casos de imigração. Antigamente diziam, a imigração é preencher formulário. Não é. A gente envia casos hoje em caixas. De tanta documentação. Cada caso é um caso, não é verdade? Cada caso é um caso. Então, eu digo, você às vezes faz sozinho, faz errado, e aí você paga as taxas da imigração, que não são baratas, e aí acaba perdendo tudo aquilo, e aí na segunda vez você vai contratar um advogado, porque agora você está com medo. Então, e acaba assim, pagando o dobro. O dobro das taxas mais o advogado. Então, é melhor cortar o caminho, fazer certinho com o advogado, procurar realmente o conselho legal, saber exatamente o que tem que ser feito, o que eu me qualifico, como que eu envio. Procura um advogado, que o advogado realmente é a pessoa ideal para auxiliar, não apenas um caso de imigração, mas qualquer outra área do direito, né? As leis, assim, muitas vezes, para quem é leigo, pode parecer ser simples, mas não é exatamente aquilo que a gente lê. Exatamente. Entonces, mucha atención en la hora de buscar servicios con abogados. Personas que se pasan por abogados o paralegals acaban cometiendo fraudes, sacando dinero de la gente y después no producen el servicio que deberían prestar, no prestan estos servicios. Entonces, lo importante es buscar servicio cualificado de profesionales licenciados en su área. Entonces, por eso que estamos aquí con Marina Aguiloff, hoy de Berman Law Group, que está aquí informando a todos nosotros sobre los servicios prestados aquí en el sur de la Florida. Servicios de tránsito, accidentes, inmigración y familia. Entonces, muy importante, y pueden llamar al teléfono que ya mencionamos, pero siempre es importante mencionar otra vez, a 1-800-375-5555. Y muy importante que atenden no solo en Deerfield Beach, pero también en Boca Raton, Stewart, Orlando, Gainesville y también a Nueva York. Ahorita. Muy bien. ¿Más alguna cosa te gustaría de compartir con nosotros aquí hoy, Marina? Acredito que não, mas se por um acaso alguém ficou com alguma dúvida em respeito a essa nova regra que está passando agora, né? Claro. Ou qualquer outra lei que você tiver qualquer dúvida, fica à vontade de me ligar. A gente marca uma consulta gratuita com um advogado. Pode me ligar diretamente, caso queira falar em português, 561-727-4896. E estamos dispostos e de portas abertas para receber a todos e realmente ajudar em qualquer aspecto legal, seja acidente de carro, seja imigração, família, caso criminal, business, área que for. Perfeito. E a página online, redes sociais, vocês têm alguma coisa, Para quem Marina? fala português, pode seguir tanto no Instagram como no Facebook, The Berman Team Brazil. Como é que eu tô com a camiseta aqui? The Berman Team. Quem vê aí TBT nas ruas significa Berman Team, que é o time do Berman Law Group. Caso queira seguir a página em inglês e também com informações, às vezes até em espanhol, que legal. Você pode entrar na página do Facebook ou no Instagram da Berman Law Group. Quem quiser em português, The Berman Team Brazil. Perfeito. Aí temos informação, redes sociais, tudo para informar a comunidade. Então, quero agradecer aqui a presença da Marina Aguiloff hoje. Eu que agradeço, muito obrigada. Obrigada a vocês, e no futuro nós teremos também convidados aqui, alguns dos advogados, né, que fazem parte da equipe. Sim, com certeza. Tá joia. Bom dia. Bom dia a todos, obrigada pela sintonia, e nós seguimos aqui com mais da programação do programa Tá Na Hora, da Hora Latina, da Rádio Gazeta News.
Ya regresamos en unos minutos. Muchísimas gracias por su sintonía. Rádio Gazeta News Informativa. O Ministério da Saúde monitora 3 casos suspeitos de coronavírus no Brasil. No início desta terça-feira, em coletiva em Brasília, o ministro havia informado que apenas um caso de uma jovem de 22 anos em Minas Gerais era investigado como suspeito. Já no fim da tarde, por nota, o Ministério atualizou que os casos suspeitos no país e monitorados agora são 3. Além de Minas, um em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e outro em Curitiba, no Paraná. Nos 3 casos, os pacientes estão em observação e isolados. Na coletiva pela manhã, o ministro Luiz Carlos Mandetta havia informado que mais de 7 mil casos de suspeita da doença já tinham sido analisados no Brasil, sendo que 127 foram triados como suspeitos, 10 submetidos a exames. Não há evidência ainda que o vírus esteja de qualquer maneira circulando, que é um caso importado, ela está em isolamento. Bom deixar claro que o Brasil já tem total capacidade de identificar geneticamente o vírus. O nosso sistema de saúde não é um sistema que está sendo preparado agora. Nós temos os planos de contingência. O que nós vamos fazer é atualizar, colocar eles todos nos seus devidos patamares. O ministro da Saúde explica que a doença fica incubada no organismo e pode se manifestar nos pacientes em até 14 dias. Como a China é o epicentro do coronavírus, Mandetta desaconselha viagens para o país. É um vírus novo, ele guarda letalidade, então não é recomendável que a pessoa se exponha e depois retorne ao Brasil e exponha mais pessoas. Que não se façam viagens que não sejam absolutamente necessárias para esse país, até que o quadro todo esteja bem definido. De acordo com o Ministério, com a mudança de definições sobre o coronavírus pela OMS, o Brasil deve ter um número maior de casos que entra no rol de suspeitas da doença nos próximos dias. Como ainda não há vacina contra o coronavírus, a proteção, no momento, segue com a recomendação para evitar locais com a disseminação da doença. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. O mercado da bola segue agitado, principalmente para os clubes do Rio Grande do Sul, que anunciaram a chegada de novos jogadores nesta terça-feira. O Grêmio sacramentou o retorno do atacante Diego Souza após 13 anos. Na primeira passagem, em 2007, o jogador conquistou o título gaúcho e o vice-campeonato da Copa Libertadores da América. Aos 34 anos, Diego Souza assinou com o tricolor gaúcho um contrato válido até o fim de 2020. Nesta terça-feira, a diretoria apresentou também o meia Thiago Neves, que chega para usar a camisa 10 e substituir Luan, que foi para o Corinthians. O jogador conta com o aval e a confiança do técnico Renato Gaúcho, que garantiu que nas mãos dele o meia vai se destacar. O ex-jogador do Cruzeiro revela a importância de chegar num clube tendo o respaldo do treinador. Acho que um treinador, quando ele conhece o jogador, ele sabe o que está falando. Acho que não, óbvio que não foi só o Renato, teve o Klaus também, o presidente. Teve bastante gente envolvida. Óbvio que quando o treinador liga e escuta o jogador que está querendo jogar, e ainda mais depois de tudo que aconteceu comigo ano passado. Então, para mim também está sendo um desafio. Ele está depositando uma confiança em mim e eu espero que eu possa fazer o que eu mais sei fazer, o que eu sei de melhor, o que eu fiz com ele de melhor na época do Fluminense. Eu espero dentro do campo jogar, mostrar o jogador que eu sou e espero ser o mesmo jogador que fui com o Renato em 2008. O Internacional anunciou a chegada de seu 6º reforço para a temporada. Trata-se do meia Gabriel Bosquilha, de 23 anos, que estava no Mônaco da França e só atuou no futebol brasileiro com a camisa do São Paulo. Inicialmente, o Colorado buscava contratar o jogador por empréstimo, mas os franceses só aceitavam negociar o meia em definitivo. Os valores da transação não foram revelados e Bosquilha fica no Inter até o fim de 2022. Agência Rádio Web, com informações do mercado da bola, Cadu Macri. Aí, minha galera, aqui é o Johnny
Eu tô passando para lembrar que eu aguardo vocês toda sexta-feira às 2 horas da tarde no Johnny's Show. Quando você ouvir esse cara aqui na Gazeta News ao vivo, é porque sextou! Altos papos com o tempero da descontração irreverente do louco músico. Muito papo bom, bagunça, risada, muita irreverência, muita seriedade, será? Acho que talvez um pouquinho. Vem pra bagunça com a gente. Johnny's Show e convidados. Participação do pastor Léo de Jesus e Pitcher Helen. Aí, galera, sextou. Sextou com o Johnny's Show. Toda sexta, a partir das 2 da tarde. Sextou. Vocês estão ligados? Gazeta. Alô, galera, se liga nesse som. Passagem pro Brasil é na Bro.com. Não perca o seu tempo buscando preço bom. Passagem pro Brasil é na Bro.com. Bro.com. Com mais de 100 anos de história, a Salton tem como legado a simplicidade das primeiras gerações e como inspiração o trabalho árduo daqueles que ajudaram a construir essa história, buscando expressar em produtos sua tradição centenária. A Salton elabora vinhos e espumantes de uma pequena vinícola dentro desta grande empresa, reconhecida como a marca Top One de vinhos no Brasil. Salton, presente em mais de 20 países, incluindo os Estados Unidos.